Se você está na vaquejada e você está nessa escravidão de só botar desculpa em zilhões de coisas, de esteira, coisas que você não tem controle. De esteira, por exemplo, de cavalo de esteira. Você não tem controle, cara, do boi que vai sair. Como é que você vai saber o boi que vai sair? Você não tem um controle de como o locutor vai falar com você, que ele pode te estressar pra caramba. Então você tem que, pra sair da escravidão, você tem que trabalhar em cima de coisa. Eu tava até conversando com um amigo meu, e ele falando, cara, eu focava, ele tá treinando cavalo, então ele bota cavalos pra correr boi. E a gente conversando, ele falando, cara, eu tava focando tanto no cavalo que eu tava atrapalhando os pontos. Porque no costume já de só dar aquela tapinha assim, dar o jeito para pontos, etc., ele não tava liberando o máximo do cavalo para o cavalo correr, ele não tava descendo, então ele tava puxando meio que em pé. Então, para você ver, um cara que já era bom, nível bom, faixa preta, por focar tanto em achar, em focar, em treinar o cavalo, na verdade estava tendo um efeito contrário. Outro dia eu falei com uma pessoa que é aspirante, está iniciando, enfim, ele falou que tem muita vontade de ganhar vaquejados e tal, para a realização dele mesmo. Eu acho que a maioria das vezes a gente está na vaquejada para isso mesmo, realização nossa, pessoal, a gente gosta, tem várias histórias que a gente entrou no meio da vaquejada. O que aconteceu? Esse cara está iniciando na vaquejada, ele tem um trabalho que faz com que ele monte muito pouco, e ele estava falando para mim que ele estava investindo bastante em domar e açoitar cavalo. Assim, investindo até o tempo dele. Só que, cara, isso não é meio contra-intuitivo. Se você quer derrubar mais boi e você tá focando em treinar mais o cavalo, em só aprimorar como o cavalo corre, e é o outro lado da equação. E você? Principalmente um cara que tá iniciando. Bom, o que é que a gente vai falar hoje? Tem uma coisa que pra mim talvez seja uma das maiores crenças, eu acho. As pessoas acreditam muito nisso. Aí Trajano, faixa preta. Cara, se vocês querem ver um cabo que tem um apoio bom. E aí, Alberto, beleza? Aí, Alberto. Cara, falar em apoio, não sei se você conhece ainda, ele tá muito conhecido. Mas olha esse caboclo aí Trajano. Tem muita gente que desce da cela. Eu vou até fazer um próxima semana sobre isso. Tem muita gente que desce na cela e não tem um apoio bom. Descer demais para um lado não quer indicar um apoio bom. Quer ver um apoio bom? Segue esse caboclo aí Trajano é um dos que tem um apoio bom. Nego Edson também tem um monte, mas sem dúvida, Canguara Tama conhece demais, Nathan. Pessoal, a gente vai falar de uma coisa hoje, super importante. Eu recomendo vocês assistirem no YouTube, porque eu vou colocar um pouco do que eu passei, minhas anotações, mas também os vídeos bem antigos para vocês exemplificar, porque eu teve uma coisa que foi uma maldição e uma benção na minha história na vaquejada, então a gente vai falar hoje desse negócio que aprisiona tanto as pessoas de começarem a melhorar na vaquejada. Realmente aprisiona, por isso que eu coloquei a escravidão na vaquejada. Enquanto você não começar a enxergar isso de outra forma, a tendência é que você possivelmente vai evoluir de uma maneira muito, mas muito lenta. Então, bora lá. Então, para quem está chegando, essa é uma preparação para o evento que a gente vai fazer, projeto Vaquejada Simplificada. A vaquejada ela é complexa, mas não é complicada. Então, vai ter um evento bem legal sobre isso, que vão ser 3 aulas super especiais sobre como você simplificar a vaquejada e você conseguir dobrar o seu desempenho e levar vocês a conseguir 2 vezes mais número de valeu bois ou prêmios. Então, essas lives, vai ter uma hoje, vai ter outra até sextas, segunda-feira que vem a gente começa com mais 5. São preparações para o projeto Vaquejada Simplificada, que você se inscreve, se registra bem fácil, indo lá no meu perfil, clicando, ou para quem está no YouTube, eu sempre deixo o link aqui para vocês se inscreverem. Então, não tem desculpa, para vocês participarem. E é isso. Então, participe, essa é a preparação para realmente a gente simplificar, não ter mais essa complexidade na vaquejada. A vaquejada não é complicada, ela é complexa. Então, quando eu falo isso é porque complexa é que ela tem várias ações que você deve fazer.
em um curto espaço de tempo. Então a vaquejada ela é complexa. A gente tem que simplificar ela. Então bora lá. O que eu vou falar hoje é sobre uma das coisas que é, eu vou já dizer o que é, e a gente vai trabalhar em cima desse ponto. Para mim, o que mais aprisiona as pessoas de começarem a evoluir na vaquejada é quando ela tem uma visão apenas em algo que é utilizado na vaquejada, é algo que é necessário, super importante, mas não é 100% de um valeu boi. Então, o que é a vaquejada? Deixa eu colocar aqui no YouTube. A vaquejada, se a gente for dar uma explicação mais rápida, ela tem o quê? Cara, tem o boi, tem os 2 cavalos, 2 cavaleiros. O cavalo é fundamental. Eu não vou chegar aqui e dizer pra você, cara, dá pra derrubar boi sem cavalo. Não dá pra derrubar boi sem cavalo. Não dá pra derrubar boi sem passar volta. Você tem que ter um cavalo. Mas, do mesmo jeito, bora fazer um paralelo, por exemplo, quando a gente fala de Fórmula 1. Não sei se vocês acompanham a Fórmula 1, para quem acompanha. A Fórmula 1 tem um piloto, tem um carro. Depois de um certo nível, mas muito avançado, é que o carro vai fazer a diferença. Por quê? Os pilotos já estão muito, muito bons. Mas até lá, se o piloto não se aprimorar, não mostrar a sua capacidade, ele não vai crescer nesse automobilismo de corrida. Não vai. O cara, pô, se alguém não vê que ele é um cara que faz a diferença, que ele tem muita habilidade, a chance são que o cara não vai melhorar nada. A mesma coisa é com a vaquejada. Eu vou fazer outro paralelo para quem mexe, por exemplo, numa das coisas que eu trabalho, que é desenvolvimento de software. Ou até, vou levar isso até para gaming, por exemplo. Tem vários games, ou desenvolvimento de software, que é uma das coisas que eu trabalho. Cara, o desenvolvimento de software, você pode ter o melhor computador do mundo, com melhor resolução, rotina, você pode ter zilhões de macros, que é o que? Você tem um botão que faz diversas coisas, automatiza quando você está escrevendo. Mas o que é que faz a diferença mesmo, por exemplo, quando você está criando um programa? É a qualidade de arquitetura que você coloca, é o nome, é você fazer algo que não quebre facilmente, ou seja, um código que uma pessoa vai lá, vai mudar uma coisinha e vai quebrar tudo, vai encher de bug, por exemplo. Então, não adianta ter o melhor computador com as melhores setups ou rotinas, se eu, como desenvolvedor, não sou um cara que tem uma boa arquitetura, que sei nomear as coisas, que não faço código que não é um código bom para manutenir, para as pessoas manutenir, ou um código que você possa adicionar mais coisas em cima dele. Da mesma forma, eu acho que a gente tem essa dependência ou escravidão na vaquejada com o cavalo. E aí você fica realmente, para mim, aprisionado lá. Porque quem é que perdeu um boi aqui? Quem é que errou um boi aqui? E foi olhar o que você poderia ter feito certo. O que é que você errou? A maioria das vezes, a não ser que vocês vão ser sinceros aqui comigo, o cara não olha o vídeo tentando perceber ou encontrar o que é que ele não fez correto. E se você está aqui me escutando hoje, eu vou passar, mas assim, uma recomendação muito boa para você. Depois que você pegar um vídeo seu que você correu um boi e possivelmente não deu certo, ou às vezes até deu certo, mas você viu que foi um negócio muito difícil, que quase não dava certo, eu quero que você assista esse vídeo e tente olhar o que é que você fez. Você. Fique só prestando atenção o que é que você fez em cima do cavalo. O que é que você fez de ação para tentar derrubar aquele boi ou fazer, enfim, uma carreira melhor e etc. E qual o benefício de você ter isso? Primeira coisa, se você está na vaquejada e você está nessa escravidão de só botar desculpa em zilhões de coisas, de esteira, coisas que você não tem controle, de esteira, por exemplo, de cavalo de esteira, você não tem controle, cara, do boi que vai sair. Como é que você vai saber o boi que vai sair? Você não tem controle de como o locutor vai falar com você, que ele pode te estressar pra caramba. Então você tem que, para sair da escravidão,
você tem que trabalhar em cima de coisas que você pode mudar facilmente, você tem controle, que é você, é como você está pensando, como você se sente antes de correr um boi, tudo isso você tem super controle sobre. Então, se você não se libertar disso, de ter esse foco só no cavalo, de só o cavalo que erra, o cavalo que é brabo, é o cavalo que não bota no boi, é o cavalo que não faz a carreira do boi certa, o que é que você acha que é mais fácil? Por exemplo, você dizer, eu vou correr até ali, ou você dizer assim, dizer não, fazer com que um cavalo ou um outro ser corra ou faça algo na certa velocidade, acompanhando o boi, dando condição de você fazer zilhões de outras coisas. O que é que você acha que você tem mais controle para fazer? Você fazer isso ou você fazer com que um ser irracional que você está comunicando via seu corpo, via uma rédea, via um instrumento na boca, vai fazer? O que é que você acha que é melhor? Eu vou mostrar agora para vocês um pouco, para quem está no YouTube, eu vou mostrar um pouco dessa dependência que eu tinha. Acho que o Carlinhos está aqui, ele sabe bem da minha história. Que eu tive uma grande dependência, que foi tanto a minha sorte, quanto foi a minha bênção, quanto foi a minha penitência. Então, para quem está no YouTube, eu vou mostrar para vocês agora um pouco de quando eu comecei na vaquejada. Eu vou mostrar um pouco do animal que eu tinha, para vocês verem o que é um computador, sabe? Um computador na vaquejada, algo que já sai programado, que é muito fácil. É esse animal que eu vou mostrar para quem está no YouTube agora, vai ver. Não é o primeiro animal não, mas foi a primeira época do meu pai. Cara, tá vendo um animal que ele fazia praticamente a cancela só. Consciência de carreira que ele ia. Aécio Oliveira Pires se apresenta, autorizou aparecendo, trabalha Aécio, desce Aécio. Volta Maurício, vem Carlinhos, vem Maurício, tem a 12 voltando. Aécio Levi descendo. Aí pra... Então, o que é que você quer mais no animal? Imagina aí. E já já eu vou mostrar um pouco agora das minhas corridas. Ao passar do tempo, quando eu comecei a realmente a sair desse animal. E para mim, isso foi uma bênção e penitência, por quê? Primeira coisa, eu não olhava para mim mesmo, não era autocrítico, de eu tentar olhar os meus erros e melhorar. Eu lembro muito bem que uma vez teve uma brincadeira que os caras falaram. Primeiro os caras falaram que tinha que ser um computador mesmo. Esse animal já era um computador, mas para mim tem que ser um animal muito mais bem programado para eu correr bem, porque eu reclamava demais. O animal tá valendo demais. O animal tá se crescendo demais na faixa. Ela era excelente de cancela. Eu não aproveitava a cancela da forma que eu deveria. Ou seja, ela podia levar qualquer boi, ela podia amenizar a carreira de qualquer boi, porque ela era muito mansa e ela realmente imprensava. Ela fazia isso aqui assim, ó. Ela iria amaciando o boi na saída. Eu não aproveitava isso. Então, cara, eu tinha um super animal na minha mão, mas a minha preparação na época não era boa. Eu não desenvolvia minhas habilidades. E o fato foi que esse animal, eu conseguia derrubar boi e fazer várias coisas, mesmo sem eu evoluir muito. Por quê? Cara, o animal era muito bom, isso não fez com que eu me desenvolvesse muito. Então eu errava pra caramba, reclamava demais do animal. E agora eu vou mostrar pra vocês um pouco do segundo animal que eu montei, acho que foi um dos primeiros animais que eu montei quando ela teve um problema de respiração, ela cansava pra caramba. E tirava 2 bois e ela ficava roncando, aqueles animais que ficam. Então ela, mas assim, ela parou bem cedo essa égua por causa disso. E aí eu passei para esse outro animal, que foi um animal no primeiro. A sequência vem Felipe, vem Luiz Neto voltando, vem a 707 voltando.
Aí a dupla desce, trabalha, essa vai vir, vai no boi, Roma, trabalha, vem Felipe, vem Luiz Neto, voltando. Vai descendo a 706, trabalha, desce, essa vai vir, vai no boi, leva pra cá. Vai descendo, trabalha, desce, essa vai vir, vai no boi, vai grosso, vem Felipe, vem a 707. Vai descendo, vai grosso, desce, trabalha, vai na 706, vem Felipe, vem a 707. Essa volta desce no boi, trabalha, essa vai vir. Controla, desce a dupla, vai no boi, leva na cá. Valeu, boi. Sendo, vai o Levi, desce o grosso. Volta Felipe, volta Luiz Neto, vem a 707, voltando. Aí a dupla desce, recebe a cara, trabalha, controla, desce no boi, desce o Levi. Aí volta Felipe na 707, a 709, é no Miguel. Vai descendo o boi. Valeu, boi. Aí a dupla terapeuta lá vai boi. Aí o Levi, terapeuta, o Levi, o grosso, terapeuta, Parque Véu, Boa Vista, 706. Volta Miguel, volta Moído. Ah, vai boi. Aí a dupla desce, o Levi recebe a cauda, trabalha, desce no boi, controla. Aqui Véu, Boa Vista, desce lá embaixo, vai na 706, vai na cá. Valeu, boi. Geral. Escravidão de ficar dependendo 100% do seu cavalo. Todo problema que acontece é do seu cavalo. Então, o que é que vai acontecer? Eu sei que tem muita gente que, por exemplo, ainda depende do cavalo, né? Quando você, e eu quero todo mundo que está aqui, pelo amor de Deus, toda vez que você correr agora, eu sei que é muito fácil da gente conseguir pelo menos um vídeo, nem que seja de boa qualidade, não é a melhor câmera, mas hoje a gente consegue muito fácil um vídeo da gente correndo, mesmo se não tiver alguém gravando a gente vai conseguir, porque tem a transmissão, às vezes tem outras pessoas que vão lá, se lhe conhece, mesmo seja amigo, talvez vá gravar, enfim, é muito fácil de ver uma carreira sua hoje. Então, cara, não sai daqui hoje sem fazer isso, não. Toda vez que você for ver uma carreira agora, tenta rever essa carreira e tenta ver o que é que eu fiz de errado. Tenta achar pelo menos uma coisa que você não está fazendo bem. Que seja não tirar o boi bem na cancela, que seja não organizar bem a sua carreira, que seja atrapalhar o cavalo ou se pendurar na rédea para passar a volta, muita gente faz isso, ou que seja tá com a perna dentro e o cavalo tá brabo e às vezes você não sabe, ou você tá com esse spoiler lá dentro na carreira toda, às vezes até pelo posicionamento sua da perna e você não tá percebendo, e aí você tá apanhando, o cavalo é brabo, o cavalo não me dá condição. Será que você não tá errando ou você tá induzindo isso? E aí, João, boa noite. Então, cara, não sai hoje não disso aqui. Próxima vez que correr boi, próxima vez que você for reassistir uma corrida sua, só tente olhar achando uma coisa que você não fez bem feita. É isso. Quais os benefícios disso? Se você me perguntar. Primeira coisa, você vai achar muito, eu não falo erro não, eu gosto de falar oportunidade de melhoria. Então, você vai ver que, cara, ninguém é perfeito. Carreira de boi, todas as carreiras são diferentes, né? Então, o fato é que quando você começar a mudar essa visão, sabe? Quando a gente vê uma coisa e a gente às vezes não consegue desver. Ou, por exemplo, ou a gente tem um carro, a gente começa a perceber. Não sei se vocês tiveram esse efeito, assim. Você comprou um carro de tal marca ou de tal cor, e aí você vai andar na rua e você começa a ver esse carro. Por que isso? Porque esse carro, agora, na sua mente, é algo que tem um certo valor maior para você. Então, cara, tinha esses carros na sua cidade, não foi porque você comprou esse carro dessa cor que todo mundo comprou. O fato é que aquele objeto tem mais relevância para você na sua mente, e aí você começa a identificar ele muito mais fácil. Acontece a mesma coisa quando você começar a assistir uma carreira sua agora, mas com outra visão. Assistir uma carreira sua tentando achar algo que você pode melhorar. Ou seja, as suas oportunidades de melhoria. Mesmo que você não tenha nenhuma
saiba implementar nenhuma técnica, ou não tenha nenhum apoio de outra pessoa ainda para olhar, que seria melhor ainda, porque boa parte das vezes que você vai analisar, muitas coisas você não vai querer enxergar porque é um ego seu, você vai estar ferindo o seu ego. Mas você, mesmo com o seu ego lá em jogo, você vai começar a achar. Primeira coisa, quando você começar a achar, cada vez mais você vai reparar nessas coisas nos outros, porque isso tem mais atenção para você. Por exemplo, tem muita gente que não tira a perna do cavalo lá na cancela. Fica esporando direto, fica com a espora 100% do tempo lá. E às vezes os cavalos dessas pessoas bora dizer assim, não fica mais brando, não fica mais calmo, não tira o boi no tempo certo. E quando você parar para você enxergar, por exemplo, um detalhe desse, a chance é que todas as vezes que você for assistir vaquejada de novo, você vai começar a reparar na perna de outro vaqueiro, na sua perna. Boa noite, Jess. E aí você vai começar a olhar isso. Então você vai começar a se treinar quando você começar a virar essa sua, vamos dizer assim, a sua visão de só olhar para o cavalo, só culpar o cavalo, só tem um cavalo, você vai começar a enxergar muito mais coisa. E aí, Thiago, que realmente vai mudar você e vai te ajudar. Outra coisa que vai mudar é o seguinte, você vai achar oportunidade de melhoria, quanto mais você como vaqueiro, e aí, Ramon, quanto mais você mudar como vaqueiro, você vai ter muito mais, né, quando você começar a mudar o seu estado, né, e você só vai mudar o seu estado quando você começar a enxergar o que não tá bom. Se você for, não é nem arrogante, se você for só das pessoas que acham que vaquejada é 100% um cavalo, a chance é que você nunca vai encontrar erro em você, porque, cara, você acha que é só o cavalo que é importante. O cavalo é importante do mesmo jeito na Fórmula 1, o carro é importante. Mas, cara, o carro é pior ainda que, mas assim, o pior é melhor que o cavalo, né? Mas pra mim é pior. O carro não tem sentimento, não pode ajudar, é um negócio brutão lá, né? Quem faz aquele carro correr, cara, é o piloto. Do mesmo jeito você na vaquejada. E na vaquejada também tem esse link de correr. Por exemplo, é nítido quando você, talvez, se você tivesse oportunidade, você está iniciando, você é um cara que está começando a correr, você correr e você botar alguém para correr que é faixa preta no seu cavalo. Muito provavelmente o seu cavalo vai acelerar muito mais. Por quê? Porque esse cara já sabe se mover na sela de uma forma que ele impulsiona os cavalos para acelerar mais. E aí vai botar o boi muito mais fácil. Porque se você parar para analisar a vaquejada, o que a gente quer na hora da derrubada do boi é que o cavalo acelere, põe uma velocidade muito maior. Quanto mais ele acelerar, mais fácil vai ficar para a gente. Então, quando você começar a olhar isso, você vai começar a gerar um efeito que é, primeira coisa, você vai tirar muito mais do seu cavalo, mas muito mais, porque você está melhor. Eu estava até conversando com um amigo meu, Felipe Nóbrega, lá de Patos, e ele falando, cara, eu focava, ele tá treinando cavalo, então ele bota cavalos para correr boi, e a gente conversando, ele falando, cara, eu tava focando tanto no cavalo que eu tava atrapalhando os pontos. Porque no costume já de só dar aquela tapinha assim, dar o jeito para pontos, etc., ele não estava liberando o máximo do cavalo para o cavalo correr, ele não estava descendo, então ele estava puxando meio que em pé. Então, para você ver, um cara que já era bom, nível bom, faixa preta, por focar tanto em achar, em focar, em treinar o cavalo, na verdade estava tendo um efeito contrário. Estava, na verdade, sem ajudar o cavalo dele. E tudo isso é foco. Então, outro benefício que a gente vai adquirir quando a gente começar a olhar e prestar atenção em nós, porque a vaquejada, eu falo que tem essa equação, vaquejada, se você for ver a equação do valeu-boi, é mais ou menos assim. Um valeu-boi seria, na matemática, um cavalo vezes um vaqueiro. E, cara, na multiplicação é bem fácil. Para quem tá assistindo no YouTube, vocês podem ver minhas anotações. Cara, se o cavalo for zero, você não derruba boi sem cavalo, né? Não derruba.
Mas imagine que seu cavalo é um cavalo, vamos dizer assim, 50%, 0,5 na multiplicação. Se você é um vaqueiro 0,5 também, vaqueiro mediano, cara, o resultado dessa multiplicação é 0,25. Se a gente fosse colocar isso em proporções e porcentagem para derrubar boi, você tinha 25% de chance para derrubar um boi. Agora, bora dizer que você é um vaqueiro 200%, ou 2 aqui, e você tem um cavalo 0,5. Cara, a chance de ter um boi, um valeu boi, é 100%. Vai dar 1 o resultado dessa multiplicação. Então, derruba. Se o cavalo correr sozinho, derruba o boi? Não. Então a gente tem que parar, abrir o olho, parabenizar esses vaqueiros. Aí, Romário tirou uns prêmios esses dias, entrou um faixa preta aí de pato, João Vitor Araújo. A gente tem que começar a olhar pra gente abrir essa mente, pra gente evoluir como vaqueiro. Outra coisa que vai acontecer quando você virar um vaqueiro muito bom é o seguinte: vou parar aqui e eu quero que vocês pensem. Quem é um vaqueiro que cria cavalo, tem cavalo, bota cavalo para correr? Me diga um vaqueiro que tem. Um vaqueiro faixa preta. Que ele paga para os cavalos dele correr, que ele tem que ter cavalo. João Vitor, você tem cavalo? Você paga a sua senha? Eu acredito que não. Por quê? João Vitor já está no nível tão alto como vaqueiro, de habilidade como vaqueiro, que ele não precisa mais pagar a senha dele, cara. Ele não precisa ter cavalo. Você disse, tem um grande investidor pecuarista de patos que paga senha para você. Não paga para você, João? Luan Moraes, grande pecuarista aí de patos. Por quê? Porque João Vitor é bom, cara. É um excelente vaqueiro. E aí tem muita gente que fala, não tem oportunidade, não dá para sair direto. Romário Rocha é um faixa preta, mas assim, vaqueiro profissional, Augusto. Né, Cristiano? Não é verdade? Cara, isso mesmo. Por exemplo, pode ter algumas pessoas como até o Augusto que está aqui, que talvez nem queira correr para os outros. Mas mesmo se você não quiser correr para os outros, por exemplo, você é um cara tão bom que você vai para uma corrida, as corridas que você for, você tem as obrigações. Se você for muito bom, os caras vão botar você para correr no derby. E quem é que não quer ir para uma corrida e ter várias oportunidades de correr? Cara, é outra coisa. Para mim, por exemplo, quando eu vou para uma corrida que eu sei que eu vou correr em mais de uma categoria, que eu vou correr no aspirante, amador, ou amador profissional, só em saber que tem várias chances, isso já me dá uma tranquilidade imensa. Imagina aí, você vai correr agora, vai correr a corrida, base que você esteja no aspirante mesmo, mas você é um aspirante tão bom que os caras querem botar você para correr no derby. Isso pode acontecer. Então, quando você desenvolver-se como vaqueiro, quando você melhorar como vaqueiro, isso vai aparecer. Provavelmente, você vai correr de graça. Você pode correr de graça até quando você não estiver correndo para os outros. E a equação é fácil. Bora dizer que você corre mais ou menos as corridas de um mesmo porte. Se você tirar 50% das corridas, uma corrida vai pagar a outra. Você vai praticamente gastar muito pouco para correr vaquejada. Quem sabe até quando você aumentar essa porcentagem de ganhar, por exemplo, ganhar metade das corridas que você vai até não ter gasto necessariamente com corrida. Você pode ter gasto com, enfim, com o zelo do cavalo, para manter o cavalo, para ir para a corrida, mas com as senhas, provavelmente as senhas vão se pagar, se você chegar nesse nível. João Barreto, onde é que eu moro? Eu moro em Montreal, no Canadá. Eu moro no Canadá, sou de Campina Grande, na Paraíba, e aí eu moro aqui, passo alguns meses no Brasil, volto pra cá e eu fico nisso. Beleza? Então, esse é mais um benefício. Felipe tava falando de você, cara, agorinha. Tava falando do que você me confessou, que às vezes a gente foca tanto no cavalo, a gente foca tanto, que às vezes até a gente termina não fazendo a nossa parte e não ajudando tanto o cavalo. Tava conversando isso outro dia com o Felipe. Cristiano, não vou estar no Brasil na época da Maria da Luz, mas provavelmente eu vou estar no Brasil em algum desse ano ainda. Não, exato, mas eu vou estar. Não é isso, Felipe? Então, opa, Júnior,
Não estava vendo o pessoal aqui. Boa noite, Thiago, no YouTube. E uma, para quem está chegando, e assim, uma forma de vocês começarem a mudar essa mentalidade é o seguinte: você, toda vez que você for assistir uma carreira agora, para a gente ter aquele efeito, sabe aquele efeito do carro que a gente comprou? Mais uma vez, para mim, isso é uma das melhores formas. É a gente, pelo menos, começar a enxergar o que a gente não fez correto. E, principalmente, cara, independente do seu nível, Felipe Nobre é um faixa preta para mim. E, às vezes, a gente discute várias coisas. A gente discutiu já de alguns bois que ele puxou, coisas que eram certas, coisas que poderiam ser melhoradas. Boa parte das vezes estavam bem justas, mas para você ver, um cara que... Obrigado, Mariana. É muito importante a gente ter essa autocrítica para você ver, até um cara faixa preta tá querendo melhorar, evoluir e ir mais longe. E, cara, em tudo, vamos dizer que você depende de dólar. Dólar é uma coisa externa. É a mesma coisa do cavalo com carro de Fórmula 1. Aí você trabalha em dólar. Aí beleza. Aí o dólar tá subindo e descendo. Você acha que você vai ter muito mais resultado na sua empresa se você começar a focar no custo de produção, pegar mais cliente, ou você ficar se preocupando com o dólar? O dólar afeta seu negócio? Provavelmente afeta. O cavalo afeta. A carreira de boi? Afeta. Mas você, para derrubar boi, você deve focar em você. Outro dia eu falei com uma pessoa que é aspirante, tá iniciando, e aí ele veio conversar comigo e tal. E quando a gente começou a conversar, eu entendi que ele falou que tinha muita vontade de ganhar vaquejados e tal, para a realização dele mesmo. Eu acho que a maioria das vezes a gente tá na vaquejada para isso mesmo, realização nossa, pessoal. A gente gosta, tem várias histórias que a gente entrou no meio da vaquejada, a gente gosta pra caramba de vaquejada, e depois que a gente entrou nesse meio, enfim, a gente quer ter um pouco mais de sucesso também, né? Beleza. O que aconteceu? Esse cara tá iniciando na vaquejada, ele tem um trabalho que faz com que ele monte muito pouco, e ele tava falando para mim que ele tava investindo bastante em domar e açoitar cavalo. Assim, investindo até o tempo dele. Só que, cara, isso não é meio contra-intuitivo. Se você quer derrubar mais boi e você tá focando em treinar mais o cavalo, em só aprimorar como o cavalo corre, e é o outro lado da equação, e você? Principalmente um cara que tá iniciando. E se você não melhorar você? O que é que adianta o cavalo fazer tudo e você... E isso não é o primeiro caso, não. Tem outro caso, que é um aluno meu, advogado. Ele fez todos os treinamentos que tem para vaquejada, que é excelente. Tem muito treinamento para cavalo hoje. O cara fez todos. E aí, quando eu comecei a acompanhar ele, que eu acompanhava ele muito de perto, foi uma mentoria ano passado que eu abri. O cara tinha... Apesar dele saber treinar o cavalo, a cancela que ele estava fazendo não era efetiva. Tinha várias oportunidades de melhoria para passar a volta, várias oportunidades de melhoria para soltar cavalo, várias oportunidades de melhoria até na hora que ele estava passando o cavalo para ele aprender a se apoiar. Então ele botou o foco demais. A gente fez 4 ou 5, fez até cursos para treinar o cavalo, mas esqueceu de treinar ele. E aí a equação não fecha, porque o valeu boi precisa do cavalo, mas precisa de você também. Não fecha. E aí, quando você está dependendo do cavalo também, dependendo 100% do cavalo, para quem estava no YouTube, viu correndo nos cavalos que eram um computador. Se o cavalo faz muito mais que você faz muito pouco, quando esse cavalo morrer, você vender, aparecer uma oportunidade, o que, é que você vai fazer? Como é que você vai sair numa corrida depois que esse cavalo se for? Isso é escravidão, cara, pra mim. Você é totalmente dependente, você não tem liberdade. Você não melhorou como vaqueiro. Eu sofri quando eu saí do meu computador. Minha égua era um computador. Talvez eu nunca vá montar num animal desse. Mas, infelizmente, provavelmente não sei se eu vou montar num animal igual a ela. Dos que eu montei, eu não sei se eu vou montar no igual a ela, porque era muito fácil de chegar na faixa.
era um animal que tinha uma consciência de carreira de boi fenomenal. A cancela só mantém mais 2 animais que chegam no nível dela. Então foi uma benção, porque eu consegui ter algum resultado, consegui derrubar um boi, mas foi uma penitência, porque por muito tempo nem eu tinha essa mentalidade, a verdade é essa. Hoje a gente tem essa oportunidade de talvez ser exposto a alguma coisa que muda a nossa visão, a nossa perspectiva sobre a vaquejada. Mas se eu tivesse me desenvolvido muito mais enquanto eu estava montando naquela máquina, eu teria tido mais resultado ainda. E não teria sofrido quando eu saí dela e fui para outros. Outros que tinham problema na cancela. Exato, Mariana. Perfeito. Tô vendo que você deve ser psicólogo, então você tem uma boa visão sobre isso, né? Como, enfim, a gente mesmo, nós mesmos, somos muitas vezes os nossos próprios vilões, né? O cara não quer olhar o erro dele, infelizmente. Ele vai olhar tudo e ele não foca nas coisas que ele tem mais controle, que é ele mesmo. Cara, você tem controle no que você pode fazer, você tem controle na sua evolução. Então é isso, é essa mensagem que eu queria deixar hoje para vocês. Eu queria que vocês, todas as vezes que você pegar um vídeo seu, não só assiste agora, e não olhe coisas como só o boi caindo, olhe coisas que você fez durante a carreira do boi, que talvez não foi certa, talvez não foi da melhor forma, e quando você começar a enxergar isso, você vai dar o primeiro passo para você ficar livre do cavalo, você vai começar a achar muita oportunidade de melhoria. Tenho certeza que você vai. Mesmo nas carreiras que saem certas, você ainda vai achar algumas coisas que podem ser feitas melhores, vai começar a gerar sua atenção para isso. Então, pessoal, eu queria fazer mais uma vez um convite para o projeto Vaquejada Simplificada. A gente vai realmente passar como você pode chegar a dobrar o seu desempenho de uma forma muito mais simples. A vaquejada tem muita, mas muita coisa que deve ser feita na carreira de boi num curto espaço de tempo. É muito rápido. E esse é o grande tema que eu estou levando para esse evento, o último evento do ano, que vão ser 3 aulas super especiais para isso. Então, vai lá no meu perfil, quem está aqui no YouTube, clica lá no link para você se inscrever. E é essa a mensagem que eu quero dar de hoje para vocês. Não só assista, procure ver o que é que você não fez. Essencial você, não olhe para esteira, não olhe para coisa externa, para o curral, olhe para você. O que é que você fez que não te ajudou a derrubar o boi? Preste atenção nisso, 100%. E lembrando que a gente vai ter mais 2 encontros essa semana. Então, tem um super assunto que eu quero falar, que muitas vezes você pode estar dificultando um pouco o trabalho do seu esteira. Mais uma vez, a minha visão é única, é só o desenvolvimento do vaqueiro. Aqui às vezes eu respondo, eu dou minha opinião, mas eu nem... Cavalo é algo que eu sei que é externo, eu não tenho tempo, eu tenho alguém que monta no meu cavalo, que prepara o meu cavalo. A grande interface que eu tenho é eu pedir e ver as coisas que meu cavalo não está fazendo certo, e eu peço para essa pessoa, que é o meu grande gerente lá, Carlinhos, ajeitar, e o meu foco é desenvolvimento de competidor, vaqueiro competidor que vai para a corrida. Então, mais uma vez, a gente vai falar nessa visão, a gente vai falar sobre coisas que a gente dificulta no trabalho do vaqueiro do esteiro, na verdade. E na sexta a gente vai falar de outra formulação da vaquejada, que na vaquejada 1 mais 1 não é 2, é 2,29, eu vou explicar para vocês de onde vem essa conta. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Se inscreva no projeto Vaquejada Simplificada, vai ser o último evento do ano, vai ser muito bom, coisas que você prática que vai mudar um pouco mais ainda sua perspectiva, vai te ajudar a ter esse plano, você vai ver como você pode sim dobrar o desempenho, pode conseguir 2 vezes mais boi, e é isso. E eu vejo vocês amanhã, de novo, nesse horário, 8h45 no Brasil, e até logo, obrigado, um abraço.